bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. Nessa aula, vamos aprender sobre as explicações dos resultados obtidos pelos experimentos que Mendel realizou. Então, quem não assistiu à videoaula anterior, que falava sobre transmissão das características hereditárias, eu sugiro que assista antes de seguir para essa aula de hoje, que é referente às explicações dos resultados de Mendel, tá certo? Precisamos revisar alguns conceitos básicos que aprendemos na videoaula anterior, tá certo? Então, os conceitos de homozigoto e heterozigoto ou híbrido. Então, homozigoto é o indivíduo que geneticamente ele é puro para o caráter estudado. Assim, ele vai possuir alelos iguais. Já heterozigoto ou híbrido é aquele indivíduo que é geneticamente impuro para o caráter estudado. Com isso, ele vai apresentar alelos diferentes. Então, aqui temos exemplos de um indivíduo, né, de um ser ou melhor, de características, né, em homozigose, né, ó, as letrinhas maiúsculas, né, Azão e Azão, ou Azinho e Azinho. Então, tanto um quanto o outro está representando um indivíduo homozigoto. Já que em heterozigose, né, tem o A maiúsculo e o A minúsculo, né, Azão ou Azinho assim chamado. Então, quando o indivíduo é homozigoto, ele pode ser representado por duas letras maiúsculas, que muito comum usarmos a letra A, mas pode ser qualquer outra, tá certo? Então, Azão, Azão, ou A maiúsculo e A maiúsculo, ou Azinho, Azinho, A minúsculo e A minúsculo, tá? Então, tanto um quanto o outro está representando um indivíduo geneticamente puro para um determinado caráter estudado. Ou seja, aqui são os alelos, né, que são impares. Então aqui tem A maiúsculo e A maiúsculo, ou A minúsculo e A minúsculo. Então esse indivíduo ele é um homozigoto para essa determinada característica. Já o indivíduo heterozigoto ou híbrido, ele vai apresentar essa composição aqui, ó. Já que a letra A que a gente está apresentando como exemplo, então vai apresentar uma letra maiúscula, como a gente pode observar aqui, e outra minúscula. Então dizemos que o indivíduo é heterozigoto, é diferente, né? Ele vai ser geneticamente impuro para determinado caráter estudado. Então vai apresentar alelos diferentes, o que não acontece no indivíduo homozigoto. Então, esses conceitos básicos precisamos compreender melhor. Além de heterozigoto e homozigoto, o que é importante sabermos também o que é um gene dominante e um gene recessivo. Então, o gene dominante vai ser aquele que sempre se expressa independente da força gênica do seu alelo. Já o gene recessivo é aquele que só se expressa na ausência do gene dominante, ou seja, representado por letras. O gene dominante é sempre representado pela letra maiúscula, tá? Então, Azão aqui é um gene dominante. E A maiúsculo e A minúsculo também é dominante, porque tem um A maiúsculo. Isso vai ser, ou melhor, esse A maiúsculo ele é dominante, mas tem um gene aqui recessivo, né? Um A minúsculo. E aqui ambos os genes são recessivos, tá? Então, é dessa maneira que pode ser representado. Dominante, dominante. Aqui também é dominante, aqui é recessivo. E ambos aqui são recessivos, né, que são minúsculos. Então, sempre quando é recessivo, em resumo, é representado por letra minúscula. Já quando é dominante, é representado por letra maiúscula. Então, diante das explicações, né, que foram feitas diante dos experimentos realizados por Mendel, então a gente entendeu um pouquinho sobre como Mendel chegou a algumas conclusões em relação aos experimentos com a hereditariedade, né, essas questões genéticas. Então a gente viu que na maioria das células, os cromossomos eles vão ocorrer aos pares, né? Então foi isso que estudamos principalmente na aula anterior. Então, quando eles estão aos pares, eles são conhecidos como cromossomos homólogos, tá? E a gente estudou também que esses cromossomos homólogos, eles podem existir formas ou versões diferentes de um mesmo gene que é conhecido como os alelos, tá certo?
Então, em um cromossomo pode haver um alelo para a cor da semente, que vai codificar a semente amarela, tá? No exemplo da ervilha. Então, se é dominante, ó, vai ser o V maiúsculo. E na posição correspondente do outro cromossomo, já que são pares, né? Vai haver o quê? Um alelo que determina a semente verde. E aí, se esse alelo ele é recessivo, ele é representado por uma letra minúscula, nesse caso V minúsculo. Essa planta, então, ela pode ser representada por V maiúsculo e V minúsculo e terá semente amarela, já que a cor verde é recessiva e a cor dominante é amarela, tá? Uma planta com semente verde será representada por V minúsculo e V minúsculo, ou Vzinho e Vzinho. Já uma planta de semente amarela pode ser representada por Vzão, Vzão, V maiúsculo e V maiúsculo, se for homozigota, ou seja, ambos são iguais aqui, ou heterozigota, V maiúsculo e V minúsculo, ou Vzão e Vzinho, se for heterozigota. Tá? Então é o que acontece aqui nesse esquema simplificado, né, representando a produção de gametas e a fecundação entre uma planta de ervilha amarela e uma planta de ervilha verde. Então, ó, aqui ervilha amarela, V maiúsculo e V maiúsculo, Vzão e Vzão, é uma planta homozigota, tá? Dominante. E aqui Vzinho e Vzinho, V minúsculo ou V minúsculo, que é uma planta recessiva, né? É, homozigota. Então, ó, o gameta feminino e o gameta masculino se fecundou e depois das divisões vai resultar aqui numa planta heterozigota, o V maiúsculo e V minúsculo, tá certo? Então, e que vai resultar com uma ervilha com sementes amarelas. Por quê? Porque o caráter da cor da semente amarela, ele é dominante. Então veio daqui, ó, do Vzão, o V maiúsculo. Por isso que aqui se manifestou nessa geração como a cor da semente ser amarela, porque o caráter é dominante, tá certo? Ainda explicando mais sobre em relação a isso, uma planta de ervilha amarela homozigota pode ser representada por Vzão, Vzão, que é dominante, né, indicando que ela possui dois alelos na cor para a cor amarela em suas células. Essa planta irá produzir apenas gametas com alelo V maiúsculo, ou Vzão. A planta de ervilha verde, representada por Vzinho e Vzinho, V minúsculo e V minúsculo, irá produzir gametas com alelo V minúsculo, tá? Com a fecundação, forma-se então uma planta amarela heterozigota, melhor dizendo, representada por Vzão e Vzinho, que foi o que eu falei anteriormente, tá certo? Então foi isso que aconteceu na formação da primeira geração no cruzamento de Mendel. Plantas de ervilhas amarelas cruzadas com as ervilhas verdes originam apenas plantas de ervilhas amarelas, Vzão e Vzinho. Tá? É o que está acontecendo aqui nessa representação desse esquema simplificado, né? Representando essa fecundação aqui, a produção dos gametas e fecundação entre uma planta de ervilha amarela e outra de ervilha verde. Tá? Vai resultar nisso aqui. Então, tanto é que a gente, de acordo com os experimentos lá de Mendel, a gente viu que ele realizou, quando Mendel realizou a autofecundação das ervilhas amarelas da primeira geração, chamada de F1, ele obteve ervilha com sementes amarelas e verdes, na proporção aproximada de 3 amarelas para cada uma semente verde, tá? Então, tudo isso aí foi com base nesses experimentos que foram feitos. Então, a ervilha amarela da geração F1, ela é heterozigota, ou seja, ela é constituída por os alelos Vzão, né, maiúsculo, e Vzinho, minúsculo, por isso que ela é heterozigota. Então ela irá produzir gametas com alelo Vzão, né, porque está aqui, ó, e gametas com alelo Vzinho. Isso ocorre na mesma proporção, isto é, metade dos gametas terá o alelo Vzão e a outra metade terá o alelo Vzinho. Então é dessa maneira que funciona, tá? Então a autofecundação realizada após a geração F1, então a autofecundação da planta Vzão e Vzinho equivale ao cruzamento entre duas plantas heterozigotas, Vzão, Vzinho e Vzão e Vzinho, ou V maiúsculo e V minúsculo, tá? As fecundações ocorrem ao acaso. Isto significa que o fato do gameta possuir determinado alelo
não faz com que ele tenha chance maior de fecundar ou ser fecundado. Um gameta com um alelo V tem a mesma chance ou probabilidade de 50% de fecundar ou ser fecundado que um gameta com alelo V minúsculo. Então aqui tem a geração F1, ó, 100% da cor da semente amarela, né? V maiúsculo com V minúsculo, é heterozigota, tá? Então, depois, ó, na autofecundação vão ser heterozigota também e vão resultar em gametas masculinos e gametas femininos. E as possíveis fecundações na geração F2, o que é que vai acontecer, ó? Vão apresentar aqui, ó, semente amarela, porque Vzão maiúsculo, que é o que determina a cor da semente, né, é dominante, Vzão maiúsculo e Vzão maiúsculo. Aqui V maiúsculo e V minúsculo, ou Vzão e Vzinho, mas continua a cor da semente sendo amarela, porque é o V maiúsculo, né, o caráter dominante que determina essa cor da semente. E mais uma vez aqui, ó, o Vzão e Vzinho. Só nesse quarto tipo aqui é que Vzinho e Vzinho, né, os V minúsculo, né, indicando a cor verde da semente. Então, interpretando os resultados dessa tabela, né, eles são resultados da autofecundação das plantas de ervilhas amarelas e heterozigotas. Né? Então, observe que a proporção de ervilhas amarelas e verdes obtidas na geração F2 aqui, ó, são resulta dessa maneira, nessa proporção, tá? A maior quantidade é de sementes amarelas e aí vai resultar aí 25% de sementes verde. Então, observando isso aqui, essas proporções, vamos entender melhor, por meio dessa representação esquemática, as possíveis fecundações na formação das sementes da segunda geração. Então, há 4 possibilidades, tá certo? De fecundação na formação das sementes da segunda geração, tá? Note que elas têm chances iguais de ocorrer, ou seja, 25% de chance de o gameta masculino V, tá? Aqui, ó, está o gameta masculino V, Vzão, fecundar um gameta feminino Vzão também, tá? Formando V maiúsculo com V maiúsculo, Vzão, Vzão. Aqui está, possíveis genótipos. 25% de chance também de o gameta masculino Vzão, tá? Fecundar o gameta feminino Vzinho, esse gameta maiúsculo, fecundar o gameta feminino Vzinho e ou V minúsculo, formando uma semente V maiúsculo ou V minúsculo, Vzão e Vzinho. Aqui está. Também 25% de chance de um gameta masculino Vzinho ou V minúsculo fecundar o gameta feminino V maiúsculo ou Vzão, né? Formando uma semente Vzão com Vzinho. Aqui está. E 25% de chance do gameta masculino Vzinho fecundar um gameta feminino Vzinho, formando uma semente Vzinho, Vzinho. Tá? Então aqui está, que foi a semente verde. Detalhando isso mais, né, embora existam 4 possibilidades, como eu falei anteriormente, cada uma com 25%, foi isso que a gente viu no slide anterior, de probabilidade de ocorrer, 2 delas resultam no mesmo tipo de genótipo, que é esse aqui, ó, Vzão, Vzinho, V maiúsculo e V minúsculo. Portanto, podemos esperar desse cruzamento a proporção de uma semente com o genótipo Vzão, Vzão, V maiúsculo, V minúsculo, 2 Vzão, Vzinho, V maiúsculo, aqui 2 V maiúsculo, ou melhor, um V maiúsculo e V maiúsculo, né, um par de alelos no caso, 2 V maiúsculo e V minúsculo, Vzão e Vzinho, e uma Vzinho, Vzinho, né, V minúsculo e V minúsculo. Isto é, 3 sementes amarelas e uma verde a cada 4 sementes, ou em porcentagem 75% amarela, 3 sobre 4, ou 25% verde, 1 sobre 4. Tá? Então, outra forma de representar isso, né, é fazendo cruzamentos e das possíveis fecundações que podem ocorrer. Tá? Então, lembrando que há 2 possibilidades de uma semente Vzão, Vzinho ser formada, quando o gameta masculino fecunda um gameta feminino, o gameta masculino Vzão fecunda o gameta feminino Vzinho, e quando o gameta masculino Vzinho fecunda o gameta feminino Vzão. Tá? Aqui a gente tem nesse quadro a representação do cruzamento entre uma planta feminina, aqui ó, representado o símbolo feminino, com uma planta masculina, aqui ó,
Então, nesse quadro é possível verificar a proporção com que os genótipos se formam. Então, se o gameta da planta masculina ele é Vzão, Vzinho, e da planta feminina e da masculina também Vzão, Vzinho, a gente vai combinar, tá? Então, ó, um Vzão do masculino, do feminino com um do masculino, fica Vzão, Vzão. Um Vzão do masculino com um Vzinho do feminino, fica Vzão, Vzinho. V maiúsculo e V minúsculo. E aqui, um do gameta masculino feminino Vzão e um do gameta masculino Vzinho. Forma Vzão, Vzinho. E aqui, ó, do gameta feminino e do gameta masculino, todos dois são Vzinho, forma Vzinho, Vzinho. Então, fazendo nesse quadro é uma forma também de representar as possíveis fecundações. Por isso, o genótipo Vzão, Vzinho, ou V maiúsculo e V minúsculo, ele aparece duas vezes no quadro e tem de ser contado duas vezes quando calculamos a proporção de em 4 sementes duas serem Vzão, Vzinho, ou seja, V maiúsculo e V minúsculo. Veja que no quadro aparece genótipos Vzão, Vzão, uma vez, ó, aqui está, uma única vez, duas vezes, né, de Vzão, Vzinho, heterozigoto, tá, aqui está, e uma vez de Vzinho, Vzinho, homozigoto, recessivo, e aqui o dominante, ó, os maiúsculos, né, como a gente já falou nos slides anteriores. Como no quadro aparecem 4 possibilidades, aqui como vocês podem ver, a frequência de genótipos Vzão, Vzão é de 1/4, a Vzão e Vzinho 2/4 e a de Vzinho, Vzinho 1/4, tá? Em outras palavras, a proporção genotípica ela é de 1/2/1, tá? Essa é a proporção genotípica. E esses foram os resultados, né, sendo explicados por Mendel, né, a partir do que Mendel estudou e os experimentos que ele fez. É importante a gente lembrar e estudar, associado com essas ideias de Mendel de genética, os cálculos da matemática, né, a teoria da probabilidade que vocês já estudaram em algum momento, né, principalmente no 7º ano, que tem várias aplicações. Tá? Então, por exemplo, vamos lembrar de uma moeda, né, uma moeda que a gente tem. E não sei se vocês já brincaram em algum momento de cara ou coroa. Então, se a gente lança essa moeda para o alto, existe 50% de chance, né, de sair cara ou de a moeda cair no chão com a face voltada para cima ser coroa. Então, são duas possibilidades aí. Dificilmente veremos resultados coerentes com essa probabilidade ao analisar poucos lançamentos. Em 4 lançamentos, por exemplo, pode ser perfeitamente possível obter 3 caras e uma coroa, tá? Porém, à medida que a gente vai aumentando o número de lances dessa moeda, eu estou falando de moeda porque é um exemplo mais fácil para a gente compreender, tá certo? É o exemplo que tem no livro de vocês. A chance de o resultado obtido sair diferente do esperado vai diminuindo. Com isso, podemos obter um resultado aproximado de 50% de caras e 50% de coroas. Quanto maior o número de lançamentos, mais os resultados obtidos se aproximarão dos resultados esperados. Isso significa que, da mesma forma que ocorre com as moedas, os resultados obtidos com as fecundações serão mais próximos aos resultados esperados quando analisamos um grande número de descendentes. Quanto maior o número, menor o desvio estatístico. Agora vamos ver uma atividade resolvida, né, em relação a esses problemas envolvendo genética. Então, considero que porquinhos da Índia tem o fenótipo pelo curto dominante sobre o fenótipo, ó, pelo curto é dominante, sobre o fenótipo pelo longo, tá? E que esse tipo de herança obedece à primeira lei de Mendel. Na letra A pergunta, qual o resultado do cruzamento entre dois porquinhos da Índia heterozigotos? Então, se eles são heterozigotos, né, as letrinhas lá vão ser uma maiúscula e uma minúscula, tá certo? Dos dois. Né, vão ser cruzadas para o título de pelo. Então, vamos ver esse exercício resolvido aqui. Então, como o alelo do pelo curto é dominante, né, e os dois porquinhos ainda são heterozigotos, então o genótipo de cada um deles é L maiúsculo e L minúsculo, tá? Lzão e Lzinho, tá? É dessa forma que a gente chama, para ficar mais fácil. Como a gente viu, né, quando é heterozigoto, é uma letrinha maiúscula e outra minúscula. Nesse caso aqui está sendo representado por L. Então a gente faz, ó, esse quadro para fazer os cruzamentos possíveis.
Então, ó, aqui temos a fêmea, ó, símbolo feminino, gameta L maiúsculo e o gameta L minúsculo. O masculino aqui, ó, gameta L maiúsculo e o gameta L minúsculo. Juntando L maiúsculo com L minúsculo, o porquinho da Índia vai ter pelo curto, porque é uma característica dominante, né? E o L maiúsculo está aqui. Juntando de novo L maiúsculo e L minúsculo, o pelo continua curto, porque é o L maiúsculo que determina aqui o pelo curto, tá? Juntando aqui, ó, gameta masculino L maiúsculo com gameta feminino L minúsculo, pelo curto também, tá? Então, permanece com essa característica dominante. E assim, a única possibilidade de o porquinho da Índia apresentar pelo longo é juntando aqui, ó, o gameta L minúsculo, que tem esse alelo L minúsculo, melhor dizendo, e o gameta feminino também com L minúsculo vai dar LL minúsculo, Lzinho, Lzinho, pelo longo. Ou seja, considerando que os encontros dos gametas ocorrem ao acaso, podemos calcular as chances de formação de cada genótipo e fenótipo, tá? Então, analisando esse quadro, vemos que os filhotes têm pelo curto em 70% dos casos, 50% com heterozigoto, né, L maiúsculo e L minúsculo, aqui ó, dois casos aqui, 50 aqui representa 50%, e 25%, 25% de L, Lzão, Lzão, né, também com pelo curto. Já eles terão pelo longo em 25% dos casos, né, que é Lzinho, Lzinho. São apenas representa 25% dos casos. Isso quer dizer que quanto maior o número de filhotes originados desse cruzamento, maior será o resultado, que vai se aproximar de 75% para 25%. E ainda se perguntar o que aconteceria se o cruzamento fosse entre um porquinho da Índia de pelo curto e heterozigoto e um de pelo longo. Então, fazendo esse cruzamento aí, eu obter o seguinte, né? O porquinho da Índia de pelo curto e heterozigoto, ou seja, L maiúsculo e L minúsculo, vai produzir dois tipos de gameta em igual proporção, como acabamos de ver no exemplo anterior, né? Então, já o porquinho da Índia de pelo longo, ele é homozigoto, ou seja, por ele ser homozigoto e ter pelo longo, ele vai ser representado por Lzinho e Lzinho, né? São letras minúsculas aí. E vai originar apenas um tipo de gameta, Lzinho. Então, só há dois tipos de fecundações possíveis em relação a esses alelos. Um gameta com L maiúsculo, ele vai fecundar um gameta com L minúsculo, ou um gameta com L minúsculo irá fecundar um gameta também com L minúsculo. Então, o resultado obtido vai ser o seguinte: 50% dos filhotes terão pelo curto e serão Lzão, Lzinho, ou L maiúsculo e L minúsculo, e 50% terão pelo longo, ou seja, serão L minúsculo e L minúsculo, Lzinho, Lzinho. Trazendo essas características para a espécie humana, né, muitas características humanas são hereditárias, ou seja, são herdadas de pai, da mãe e do pai para os filhos. Os filhos herdam da mãe ou do pai, né? E vão ser transmitidas aos seus descendentes caso tenham filhos. Então, nessa imagem aqui temos um exemplo de um heredograma, que é uma forma de representação, né? E aqui a gente pode representar a união de casal e os filhos resultantes dessa união desse casal. Então, por convenção, a gente usa o quadrado, né, quando representa um indivíduo do sexo masculino, e o círculo quando representa um indivíduo do sexo feminino. Aqui, ó, quadrado homem, círculo mulher, tá? Então, sem a característica analisada, todo branco, e com a característica analisada, aqui representada em cinza, tá certo? Um traço horizontal entre os dois símbolos, ó, simboliza a união de um casal. Aqui está representando esse traço em seres humanos ou um cruzamento com outras espécies. Os filhos estão representados na linha de baixo aqui, ó. Isso aqui representa 4 filhos desse casal aqui, né? Um traço vertical liga os pais aos filhos. Os portadores das características analisadas também pode ser identificado no heredograma com a cor diferente, ó. A característica analisada aqui em cinza se manifestou aqui nesse filho, tá? Então, por exemplo, uma característica hereditária é o albinismo, tá? Aí temos uma imagem do músico brasileiro Hermeto Pascoal, nascido em Alagoas, e ele tem essa condição chamada de albinismo. Então uma pessoa que tem albinismo, ela não produz melanina, né, que é um pigmento responsável pela cor da pele. Então, há vários tipos de albinismo, tá certo? Mas
o que eu quero destacar aqui é que o alelo, que é o que a gente está estudando, dominante para o albinismo, envolvido na produção de melanina, melhor dizendo, que podemos chamar de alelo A, o maiúsculo, né? Ele é dominante. E um alelo recessivo que impede ou deixa em níveis muito baixos a produção de melanina é o alelo minúsculo, tá? Então esse alelo aqui, ó, é que vai contribuir para o desenvolvimento dessa característica hereditária que é o albinismo. Então, nessa atividade resolvida, diz assim: um homem e uma mulher que não tenham albinismo pode gerar um filho com albinismo? Se isso for possível, representa essa situação por meio de um heredograma. Então, ó, se tanto o homem quanto a mulher possuírem um alelo para o albinismo, eles têm chance de ter um filho com essa característica. Em outras palavras, se ambos forem heterozigotos, ou seja, azão e azinho, lembra que o azinho, né, é o responsável por causar o albinismo, né, esse alelo aqui. Então, ele pode, para o filho ter albinismo, ele tem que nascer, ó, com os dois alelos, com os dois A minúsculos, né, azinho, azinho. Então, nessa figura aqui, esse heredograma, temos o quê? Um homem e uma mulher sem albinismo, ó, azão, azinho e azão, azinho, tiveram um filho sem a condição e uma filha com albinismo, tá? No meio dos cruzamentos. Como a filha possui a característica que está sendo estudada, o albinismo, azinho, azinho, o círculo que a representa recebe a cor escura. Observe que o filho pode ser azão, azão, aqui, ó, ou azão, azinho. Mas a filha é obrigatoriamente azão, azinho, ou melhor, desculpa, azinho, azinho, já que estamos considerando que esse tipo de albinismo é uma característica recessiva. Ambos os pais têm de ser azão, azinho, caso contrário, não poderiam ter uma filha com albinismo. Então, esse é o conteúdo dessa aula, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre as ideias, os experimentos de Mendel. Desejo bons estudos para vocês e até nossa próxima aula.